Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Liberdade de Expressão, uma vez mais gravado, infelizmente, mas estamos sempre aqui para atualizar todas as informações e vamos começar com os habituais pontos prévios. Nesta noite passada de domingo tivemos as eleições na Madeira, a coligação PSD-CDS venceu as eleições, mas falhou a maioria absoluta, teve apenas 23 mandatos. O que leva então a esta falha da maioria absoluta que exigia pelo menos 24 mandatos por esta coligação. Então ganhou as eleições, mas vai deixar em aberto o futuro político também do atual presidente do Governo Regional e líder do PSD da Madeira, Miguel Albuquerque, que ele também tinha afirmado, peço desculpa, demitir-se caso não alcançasse esta meta. Portanto, vamos ver também o que é que Miguel Albuquerque vai fazer daqui para a frente. As eleições, os resultados saíram. Nós estamos a gravar isto no domingo, não vamos saber exatamente as coisas que vão ser ditas na segunda-feira e mesmo até no próprio domingo por Miguel Albuquerque, mas para a semana então, provavelmente, se for preciso, trazemos aqui outra vez esta notícia, mas parabéns então à coligação PSD-CDS porque venceu as eleições de forma democrática e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente até às próximas eleições regionais. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia aos ouvintes da Rádio Terra Nova, mais uma vez como a Madeira disse aqui, nesta forma gravada, e poucas horas depois, aliás, poucos minutos depois de sabermos o resultado das eleições, o grande vencedor da noite à partida ainda não falou, porque como é óbvio em Portugal voltamos isto aqui, a eleições toda a gente perde, toda a gente ganha e ninguém sabe muito bem o que é que acontece no final, e depois vamos lá ver quem é que acaba por governar. É muito interessante, o único discurso que eu vi foi o discurso do elemento da CDU, um discurso absolutamente extraordinário e um dos melhores discursos políticos que eu já vi, porque aquilo parecia sair quase de um sketch, porque foi uma coisa muito estranha, muito absurda, aquele discurso do homem da CDU. Estava muito empolgado, é verdade, apesar do resultado da CDU, mas o senhor estava muito empolgado. Um resultado até interessante da CDU, mas aqui o destaque infelizmente vai para o Chega, que consegue 3 deputados e transindo rompendo no Parlamento madeirense. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Miguel Albuquerque disse que se demitia, mas depois disse que se fosse ali perto, talvez se coligasse com a Iniciativa Liberal, neste momento, algo que parece, descartando o Chega. Vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas nas próximas semanas, aliás, nos próximos dias, vamos com certeza saber quais é que são os resultados negociais da Madeira. Tem tudo para ser muito interessante. Saudades do tempo em que os eleições da Madeira eram uma seca, porque já sabemos que aqui talvez que aliás fez uma entrevista bastante interessante e bastante igual a si próprio e poder acompanhar que a veja. E agora passando a outro ponto prévio, vamos falar aqui de Essa de Queiroz. Não vamos fazer nenhuma análise de um livro que entretanto apareceu sobre Essa de Queiroz. Não, os exames já foram. Os exames já foram, exatamente, para os jovens que vão ter este ano, vamos lá ver. Fala-se da supostamente transgradação do corpo de Essa de Queiroz para o Panteão Nacional. No entanto, a família encontra-se contra. Um dos argumentos é que essa disse mal do Estado e dos políticos, por isso mesmo os herdeiros, por assim dizer, e quem tem alguma responsabilidade mostra-se contra esta transgradação. Vamos ver o que vai acontecer. Na próxima semana será votada finalmente e decidida e tomada a decisão. É a tal questão do Panteão Nacional, se é político, se não é, o que é o Panteão Nacional, mas para mim o Panteão Nacional é para os grandes portugueses, e essa é um dos grandes portugueses com a sua maestria, daquela cabeça saiam coisas absolutamente geniais, que não sei se em pleno século XXI seriam tão bem aceitos, mas isso é outro tipo de discussões, mas esperemos e aguardemos para a semana que cá estaremos para ver qual a decisão final. Sim, é exatamente uma das pérolas, das joias da nossa coroa, exatamente, da nossa cultura, da nossa história. Portanto, Essa de Queiroz é uma das figuras mais importantes do nosso país. Se o Panteão Nacional é realmente para ter lá as figuras mais importantes, sim, deve ir para lá. No caso da família, eu também percebo a posição deles e o facto de não quererem que os restos mortais do seu familiar sejam levados para outro lugar quando estavam ali supostamente mais perto daqueles familiares, mas vamos então, como o Francisco disse, esperar a decisão. Penso que vai sair na quarta-feira, penso que o Supremo Tribunal vai decidir e depois então também para a semana
teremos as informações atualizadas, caso se venha a confirmar também alguma coisa que vai acontecer. Antes de passarmos aos temas, o último ponto prévio vai para as competições europeias e vamos apenas falar em nota de abertura, de reabertura, neste caso, das competições europeias. Depois só viremos falar no final da fase de grupos e vamos falar do rescaldo, mas agora vamos falar então deste início. O Futebol Clube do Porto entrou com o pé direito na competição ao vencer o Shakhtar por 3-1. Já o Benfica e a Braga não tiveram tanta sorte no seu jogo de estreia. O Braga perdeu por 2-1 frente ao Nápoles e o Benfica abriu a sua caminhada europeia com uma tropeção e com uma derrota por 2-0. Já na Liga Europa conseguiu sorrir ao vencer o Sturm Graz por 2-1, portanto ficam aqui as contas, agora que também anda tudo a contabilizar o ranking da UEFA, que países é que levam 3, que países é que levam 2 equipas, que países é que entra diretamente, quais é que vão a playoffs, quais é que vão a não sei o quê, portanto agora que anda aqui tudo a tentar contabilizar isto, fica aqui então estes jogos e estes resultados, uns felizes, outros mais infelizes, mas vamos esperar que na próxima jornada todas estas 4 equipas consigam tirar uma derrota. Há aqui grupos muito complicados para as equipas portuguesas, mas eu acredito que as 4 consigam fazer então uma boa jornada, uma boa caminhada e consigam então passar também às próximas fases das competições. Parabéns às equipas que venceram, acho que não venceram. Temos pena, só uma rápida atuação em relação à UEFA, com bem darem cartões aos seus árbitros. Uma pequena dica para a UEFA. Passando rapidamente ao nosso tema, o caso que incendiou as redes sociais, trata-se de uma invasão que aconteceu durante a apresentação do livro No Meu Bairro. O livro da escritora Lúcia Vicente é um livro infantil que fala que tem diversas histórias sobre inclusão e igualdade. Está escrito na chamada linguagem neutra, ou seja, aquela questão que supostamente não tem género, a linguagem, que nós, entretanto, já falamos aqui, e a discussão sobre esta linguagem é para outra oportunidade. E ambos temos a nossa opinião relativamente a isso, desculpa interromper-te. Exatamente. A questão foi que durante a apresentação na tarde, sexta-feira, na zona de Lisboa, durante a apresentação do livro, um grupo entrou, parte do grupo já estava dentro, depois o resto do grupo chegou, mas interromperam a apresentação, gritando palavras de ordem, aquelas questões, se as crianças em paz, e aquilo que todos nós sabemos e continuamos a acompanhar. Em relação a isto, uns dizem que é liberdade de expressão, outros dizem que é exatamente o atentado contra a liberdade de expressão. Vai, ao que parece, haver uma queixa contra estes manifestantes no Ministério Público. A PSP no local identificou os manifestantes e vamos lá ver o que é que vai acontecer. Em relação a este assunto, é o habitual. É um livro. E mal que faz ou que não faz, não tenho estudo, não tenho capacidade para perceber, porque não é a minha área de especialização perceber o meu ofício poderá ou não fazer a uma criança. Eu tenho muitas dificuldades para acreditar que um livro pode fazer assim tantos malefícios a uma criança, apesar da forma como está escrito ou do seu tema ou isso tudo. Existe uma coisa que é que é extraordinária nestes livros, é que nós podemos não os comprar, porque não estamos a falar de um livro escolar. Aí a discussão poderia ir para outro nível, se bem que eu acho que nisso seria aceitável. Mas estamos a falar de um livro que está numa livraria, nós podemos perfeitamente passar pelo livro e seguir a nossa vida. Se bem com as expressões que eu ouvi daqueles senhores, eu tenho muita dificuldade que eles sequer saibam ler. Mas, por isso, se calhar, torna-se muito mais difícil para estes a aquisição de livro, ou muito mais fácil, porque não precisam de os adquirir. Mas é absolutamente inaceitável que isto possa acontecer numa sociedade democrática. É um livro que não faz mal a ninguém, mais uma vez, como nós vimos defendendo aqui, é a liberdade de expressão individual de cada um, podemos comprar ou não comprar, não vai fazer mal a ninguém. Este tipo de manifestações sim faz mal a muita gente, acima de tudo àquela senhora chamada democracia. Por isso, tenham juízo. Sim, aqui acabamos por chegar a um paradoxo, né? Porque estamos a dizer, mas estes senhores podem usar a sua liberdade de expressão para falar contra os livros, contra o livro. É verdade que podem falar, mas algumas palavras que foram proferidas não foram as melhores. Isso também, a liberdade de expressão acaba por ter um limite do aceitável, do respeito para com o outro, e é como o Francisco... E desculpa, André, há uma diferença em dizer não gosto deste livro com o que se passou aqui. São duas coisas completamente diferentes.
Exatamente, nós temos a nossa opinião relativamente, nem é basicamente contra o livro, é basicamente como a forma como está escrita, que hoje estivemos a conversar em off relativamente a isso. A nossa opinião relativamente a esta linguagem utilizada pode ser para outro programa, mas a verdade é que todos temos a nossa liberdade para falar do que gostamos ou do que não gostamos, mas chegaram a ultrapassar este tal limite do respeito para com o outro, acaba por ser demais. E estas pessoas obviamente devem ser então julgadas, devem ser castigadas, dependendo da pena que o Ministério Público quiser, então, o Ministério Público e depois os tribunais, neste caso, quiserem dar a estes manifestantes, porque há uma coisa que é manifestar de forma ordeira, de forma pacífica, que deve ser exatamente essa a forma de manifestação, e outra coisa é fazer exatamente o que estes senhores fizeram, que mais uma vez, mais uns grunhos, como o Francisco costuma dizer, decidiram usar da sua palavra e dizer exatamente baboseiras, e só deviam estar a ir em casa a continuar a usar pedras e martelos como ferramentas de trabalho. E, portanto, ficamos aqui por esta semana um bocadinho mais irritados relativamente à nossa sociedade portuguesa, mas para a semana então cá estaremos e pronto, espero que não haja coisas tão graves também a acontecer, mas provavelmente vão acontecer e nós vamos nos irritar outra vez para trazer isto. Até para a semana.